Era uma noite comum, até que esse relato chegou para mim. Assim que comecei a ler, fiquei intrigado com a intensidade de cada palavra, como se o passado dela ainda ecoasse em seu presente. O que você vai ouvir agora é mais do que uma história. É um mergulho profundo em como o desejo humano pode abrir portas que talvez nunca devessem ser tocadas. Boa noite, Dom. Meu nome é Luma, e esta é a história de como o desejo insaciável da minha mãe nos arrastou para um destino sombrio. Tudo começou em nosso pequeno vilarejo de pescadores, em Veracruz. Minha mãe, Thelma e eu mantínhamos uma barraca no mercado local, vendendo peixe e frango. Era um trabalho árduo, pois a concorrência era intensa, principalmente com Dona Paula, uma comerciante do porto próximo. Paula tinha clientes fiéis e produtos de qualidade superior, o que, admito com certo constrangimento, destacava a falta de zelo de minha mãe com a higiene da barraca. Minha irmã e eu, por estarmos focadas em nossos estudos, raramente podíamos ajudar no negócio, mas sempre que conseguíamos, tentávamos melhorar a limpeza do espaço. Apesar disso, era evidente que os clientes preferiam Paula pela apresentação impecável e pelo atendimento cordial. A cada dia, minha mãe se revoltava mais ao ver as pessoas ignorarem nossa barraca e seguirem direto para a de Paula. Durante a alta temporada de turismo, a situação atingiu o ápice. Um cliente habitual de minha mãe decidiu naquela ocasião comprar de Paula. Para minha mãe, aquilo foi insuportável. Ela avançou até a barraca rival e, depois de algumas palavras atravessadas, o clima esquentou. "Você vive roubando meus fregueses", acusou minha mãe, o rosto tomado pela raiva. "Eles preferem qualidade, não é culpa minha", retrucou Paula, firme e segurando uma faca em mãos. A discussão rapidamente chamou a atenção dos demais vendedores e clientes. Logo, insultos deram lugar a empurrões e as duas começaram a destruir a barraca uma da outra. Peixes, verduras e frangos voaram para todos os lados, transformando o mercado em um cenário de caos. Os gritos e o barulho de coisas quebrando ecoaram pelo local, e ao fim da confusão, restava um ódio profundo entre as duas. A partir de então, minha mãe não suportava sequer ouvir o nome de Paula, a quem passou a chamar apenas de aquela mulher. Determinada a resolver a rivalidade de forma definitiva, minha mãe buscou a ajuda de Dona Zema, uma mulher conhecida no mercado por lidar com práticas místicas e voodoo, herança de seus ancestrais africanos. Assim que ouviu os planos de minha mãe, Dona Zema concordou em ensinar-lhe rituais de voodoo para afastar Paula. Curiosamente, a própria Dona Zema não simpatizava com Paula, o que a levou a cobrar muito pouco pelos serviços. Numa noite de tempestade, sob trovões que iluminavam o céu e um mar furioso, minha mãe foi até a casa de Dona Zema. O lugar era um espaço sombrio, cheio de objetos misteriosos e símbolos de sua religião. Dona Zema entregou a minha mãe um boneco feito de trapos e palha, explicando que representava Paula. Disse que para que o ritual funcionasse, era necessário adicionar algo pessoal da vítima: um fio de cabelo, sangue ou saliva. Astuta, minha mãe conseguiu se aproximar de Paula no mercado, fingindo querer selar a paz. Apesar de Paula não aceitar a trégua, minha mãe conseguiu o que buscava: um punhado de cabelo arrancado com sutileza durante a conversa. Com isso, ela completou o boneco, amarrando a mecha nele, dando início a um caminho que mudaria nossas vidas para sempre. Naquela noite, com uma vela negra ardendo e a figura enigmática de um santo desconhecido nos observando de um canto do cômodo, minha mãe deu início ao ritual sob a supervisão de Dona Zema. Ela entoava encantamentos enquanto cravava agulhas no boneco, despejando nele todo o rancor e o desejo de destruir sua adversária. A atmosfera dentro da nossa casa era opressiva, sufocante. A chama oscilante da vela projetava sombras nas paredes, criando a ilusão de olhos vigilantes ao nosso redor. Minha irmã e eu assistíamos, impotentes e aterrorizadas, à insanidade que tomava conta da nossa mãe. Não ousávamos intervir, temendo sua reação implacável. O ambiente estava impregnado por um cheiro acre de ervas queimadas, misturado à cera derretida e ao incenso que Dona Zema havia acendido para purificar o local. Ela permanecia em um estado de concentração absoluta,
murmurando preces e fazendo gestos que nos gelavam até os ossos. Minha mãe, ajoelhada diante de uma mesa improvisada, um caixote velho usado como altar, posicionou o boneco de trapos no centro, enquanto Dona Zema, envolta em um xale escuro, supervisionava com olhar atento e palavras sussurradas em um idioma que escapava à nossa compreensão. Havia algo indescritivelmente pesado naquele ambiente, como se uma presença invisível, mas assustadoramente real, estivesse ganhando forma. Sentíamos isso. Estávamos todas, de alguma maneira, presas à loucura daquele momento. Com mãos que tremiam levemente, minha mãe pegou a mecha de cabelo de Paula e a amarrou no pescoço do boneco. Dona Zema instruiu que ela desenhasse uma cruz de cinzas na testa do objeto, afirmando que isso fortaleceria o vínculo entre o boneco e a mulher que ele representava. "Repita comigo", disse Dona Zema, sua voz grave e carregada de um tom hipnótico. Minha mãe começou a recitar as maldições, uma sequência de palavras que soavam como lâminas, cada uma carregada de intenções sombrias. A cada verso, ela enfiava uma agulha longa no boneco. Primeiro nos braços, depois nas pernas e, por fim, no peito onde estaria o coração. "Que sua dor seja refletida aqui, que sua existência se apague como esta chama", declarou minha mãe, antes de soprar a vela e mergulhar o cômodo em uma escuridão sepulcral. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quase tangível. Dona Zema se levantou lentamente, satisfeita, e anunciou: "Está feito. Agora basta aguardar e observar enquanto a vida dela se desfaz." Nos dias seguintes, a saúde de Paula deteriorou rapidamente. De acordo com relatos de sua sobrinha, nossa amiga, tudo começou com dores de cabeça persistentes e vertigens, que logo evoluíram para febres intensas e convulsões. Nenhum médico conseguia diagnosticar a origem da doença, e Paula murchava a olhos vistos, ficando cada vez mais fraca. Sua pele adquiriu um tom acinzentado, quase espectral, e a energia vibrante que costumava ter desapareceu por completo. Enquanto isso, coisas perturbadoras começaram a acontecer em nossa casa. Sombras pareciam deslizar pelos cantos, como se algo invisível estivesse se movendo nas trevas. O ar se tornava pesado, sufocante, e os pesadelos passaram a ser uma constante para mim e minha irmã. Acordávamos apavoradas, sentindo a presença de algo maligno nos observando. As janelas se abriam sozinhas, trazendo rajadas de vento gélido que faziam as paredes tremerem. A comida apodrecia sem explicação e, pior ainda, todos os nossos animais de estimação sucumbiram a doenças misteriosas, um a um. Era como se o ritual tivesse invocado algo que não podíamos compreender ou controlar. Certa noite acordei sobressaltada por um som inquietante. Ao me levantar, encontrei minha mãe na cozinha, sentada à mesa e murmurando palavras inaudíveis enquanto segurava o boneco vodú de Paula. Fiquei perplexa, pois acreditava que aquele objeto tinha sido enterrado após o ritual sinistro na casa de Dona Zema. Porém, lá estava ele, novamente, com a vela negra ainda acesa sobre a mesa. O boneco, feito de trapos e palha, permanecia no centro de um círculo de sal traçado com precisão. Dona Zema havia avisado que o vodú não era algo a ser usado de forma imprudente. O poder que ele invocava sempre exigia um preço, e caso minha mãe não estivesse disposta a pagá-lo, as consequências seriam devastadoras. No entanto, sua obsessão a cegou para o aviso. O preço, conforme os rumores, seria a vida daqueles que ela mais amava. Primeiro foram os nossos cães, mas com a ausência de outros animais, nós, suas filhas, éramos as próximas, e minha mãe tinha plena consciência disso. Enquanto isso, a saúde de Paula continuava a se deteriorar. Sua sobrinha nos relatava com frequência os tormentos pelos quais ela passava. Paralelamente, nossa casa se tornava cada vez mais aterrorizante. As sombras começaram a se mover de forma mais agressiva, assumindo contornos indefinidos, e pareciam atravessar os cômodos com rapidez, como se tentassem nos alcançar. As paredes estalavam e gemiam sem motivo aparente, e vozes surgiam do nada, nos chamando de todas as direções. Nos espelhos, eu enxergava figuras distorcidas, espectros que desapareciam assim que eu os encarava diretamente. O terror se instalou em nossa rotina,
desestabilizando tudo o que conhecíamos. Estávamos presas em uma maldição que a própria ambição de minha mãe havia trazido para nós. Ela, no entanto, ainda não conseguia enxergar que seu objetivo havia custado não só a vida de Paula, mas também nossa paz. Numa cruel reviravolta, Paula morreu em uma noite de tempestade. Foi uma morte rápida, mas terrível, marcada por gritos que ecoaram por todo o vilarejo. Seu corpo sucumbiu em um último espasmo antes de ficar inerte. A notícia se espalhou como fogo e, enquanto muitos lamentavam sua partida, minha mãe não escondeu a satisfação ao ver o espaço de Paula no mercado vazio. Para ela, era a vitória definitiva. Contudo, sua alegria durou pouco. Na mesma noite em que Paula faleceu, o terror em nossa casa atingiu níveis insuportáveis. As sombras deixaram de ser apenas movimentos sutis e assumiram formas grotescas e ameaçadoras. Criaturas humanoides com olhos brilhantes nos observavam com ódio palpável. Passos pesados reverberavam no telhado e as portas e janelas se trancavam violentamente, nos aprisionando. A sensação de desamparo nos dominou por completo. Pouco tempo depois, minha mãe começou a adoecer. Ela passou a sofrer dos mesmos sintomas que atormentaram Paula: dores insuportáveis na cabeça, febres altas e convulsões. O mais aterrador, porém, era a sensação constante de estar sendo vigiada pelas entidades que agora a cercavam a cada instante. Não havia mais descanso para ela. O medo era constante e implacável. Desesperada, minha mãe tentou um novo ritual na esperança de desfazer o que havia provocado. Quis procurar Dona Zema novamente, mas, misteriosamente, a mulher havia desaparecido sem deixar rastros, abandonando o vilarejo e nos deixando sem qualquer auxílio ou proteção. Estávamos sozinhas diante do abismo que ela mesma havia aberto. Certa noite, enquanto eu tentava adormecer, senti uma mão gelada pousar no meu ombro. Virei-me em um impulso e vi uma figura sombria, desprovida de rosto, inclinada sobre mim. Seus olhos, carregados de fúria, pareciam perfurar minha alma. Um medo paralisante tomou conta de mim, como se minha vida fosse acabar ali mesmo. Gritei e minha irmã correu ao meu encontro, mas a figura já havia desaparecido, deixando apenas o terror no ar. A condição da minha mãe piorou de forma brutal e acelerada. Seus últimos dias foram um verdadeiro martírio. O que começou com sintomas simples, como dores de cabeça e febre, logo se transformou em algo muito mais assustador. Sua pele exalava um cheiro pútrido, os olhos estavam fundos e sem brilho. As noites eram tomadas por gemidos e murmúrios incoerentes. Ela gritava em meio a delírios, assombrada por visões de Paula. Os olhos vazios da rival pareciam encará-la em seus pesadelos, enquanto o corpo de Paula se desintegrava diante dela. Às vezes, minha mãe acordava ofegante, jurando que mãos invisíveis haviam tentado sufocá-la. Outras vezes, saía correndo pela casa em pânico, tentando fugir de figuras sombrias que só ela conseguia enxergar. As sombras em nossa casa tornaram-se ainda mais ameaçadoras, movendo-se com rapidez assustadora e ocupando os cantos mais escuros. Certa noite, presenciei uma dessas sombras surgir na cabeceira da cama da minha mãe. Era alta, sem rosto, e se inclinava sobre ela enquanto murmurava em um idioma incompreensível. O grito da minha mãe ecoou pela casa, e a figura desapareceu como fumaça diante do incenso queimado. Depois dessa noite, minha mãe nunca mais falou. Dias depois, ela sucumbiu. Seu corpo estremeceu em um último espasmo antes de ceder à morte. Ficamos apenas eu e minha irmã naquele silêncio desolador, interrompido apenas pelos nossos soluços. A morte da nossa mãe não representou o fim do tormento, mas o início de um vazio ainda mais profundo. Além de órfãs, carregávamos a maldição das forças sombrias que ela despertara. Mesmo após sua partida, aquelas presenças continuaram a assombrar a casa. As sombras permaneciam nos cantos, vigilantes, e os pesadelos nunca nos deixaram. Noites inteiras eram dedicadas a acordar no meio do terror, repletas das mesmas visões que enlouqueceram nossa mãe. O medo constante transformou o ato de dormir em uma experiência aterrorizante. Eventualmente, percebemos que não poderíamos continuar vivendo naquele lugar.
Entre lágrimas e esforços, conseguimos concluir nossos estudos, vendemos tudo o que tínhamos e deixamos o vilarejo para trás. Mudamo-nos para a cidade, buscando recomeçar, longe das memórias da bruxaria que destruiu nossa família. Arranjamos trabalho e tentamos construir uma vida nova, afastadas da dor e do passado que nos assombrava. Porém, as cicatrizes deixadas por essa experiência nunca desapareceram por completo. Em algumas noites, as sombras e as vozes malditas retornam nos sonhos, trazendo de volta os horrores que testemunhamos. Apesar de termos escapado fisicamente daquele vilarejo e de tudo o que minha mãe fez movida pela inveja, os vestígios espirituais e emocionais dessa maldição ainda nos acompanham. São marcas que carregaremos pelo resto da vida. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Há pouco tempo vivi uma experiência difícil. Terminei o único relacionamento amoroso que já tive. Aos 18 anos, deixei minha casa para morar com meu então namorado e seguimos juntos até meus 24. Durante a maior parte do tempo, as coisas iam bem, ou pelo menos pareciam. Mas no último ano, os problemas começaram a aparecer e há poucos meses decidimos nos separar. O apartamento onde morávamos era dele. Tudo estava em seu nome. Móveis, eletrodomésticos, absolutamente tudo. Quando saí, deixei tudo para trás. Foi minha amiga Fernanda que me estendeu a mão. Ela não apenas ofereceu seu apoio, mas também me deu abrigo, abrindo as portas de seu lar e me deixando ficar na sala de seu apartamento por várias semanas, enquanto eu me recuperava. Durante esse período, ela não me deixou sozinha em nenhum momento. Cada noite ao lado dela parecia uma pequena celebração, quase como uma festa do pijama. Passávamos horas na sala assistindo filmes, conversando, e ela fazia questão de me distrair sempre que percebia minha tristeza. Ficava ao meu lado até que eu pegasse no sono. E nesses momentos em que eu estava prestes a adormecer, algo curioso acontecia. Mesmo entre o sono e a vigília, eu sentia sua presença. Fernanda tinha o hábito de passar os dedos pelo meu cabelo com movimentos suaves antes de caminhar até seu quarto. Não sei explicar como, mas em algumas dessas noites parecia que ela não apenas tocava meus fios, mas também os pressionava de leve, como se os mordiscasse. Para mim, era um gesto de afeto, algo sem maldade, quase como um carinho fraternal. Nunca tive coragem de perguntar a ela sobre isso. Não havia nada de desconfortável naquilo. Ao contrário, eu me sentia acolhida, cuidada. Com o passar dos dias, comecei a perceber outra coisa. Frequentemente acordava sem as meias. Era como se Fernanda as tirasse enquanto eu dormia. Uma manhã, durante o café, comentei casualmente que gostava de dormir de meias. Ela não respondeu nada, e eu imaginei que não tivesse ouvido. Mas mesmo depois disso, continuava acordando descalça. Até que um dia algo aconteceu. Algo que me levou a compartilhar essa história com vocês. Fernanda estava atolada de trabalho e só chegou ao apartamento tarde da noite. Por volta das 9, ela me ligou, avisando que demoraria e que eu não precisava esperá-la para jantar. Fiz algo para comer, coloquei um filme e me deitei no sofá, tentando acalmar a mente e afugentar a tristeza. Enquanto o sono começava a me envolver, senti de novo aqueles dedos deslizando pelo meu cabelo, seguidos do mesmo movimento estranho, como se o cabelo fosse pressionado ou mordiscado. Desta vez, ouvi claramente uma respiração próxima e pesada. Logo depois percebi as meias sendo puxadas dos meus pés e passos apressados correndo na direção do quarto da Fernanda. Até ouvi a porta do armário bater. Por alguns instantes fiquei imóvel, confusa. Eu não queria abrir os olhos, convencida de que aquilo só poderia ser um sonho. Talvez Fernanda tivesse chegado sem que eu percebesse, e aquilo fosse apenas o meu subconsciente me pregando peças. Mas no fundo, eu sabia que não era.
Era o som familiar de Fernanda lutando para destrancar a porta que me tirou daquele estado entre o sono e a vigília. Como de costume, ela entrou se desculpando por ter chegado tarde e por me deixar sozinha. Acordei de vez confusa. Olhei para os meus pés. As meias haviam sumido novamente. Ainda podia sentir a sensação dos dedos deslizando pelo meu cabelo e aquele hálito quente tão próximo. Foi quando tive um ataque de pânico. Tentei explicar a Fernanda o que tinha acontecido, mas as palavras não saíam. Precisei de muito tempo para me acalmar antes de conseguir contar tudo o que vinha acontecendo. Relatei como, noite após noite, eu sentia aquelas mãos no meu cabelo e como acordava sempre sem as meias. Fernanda ouviu tudo atentamente e, sem hesitar, negou que tivesse feito qualquer uma dessas coisas. Disse nunca ter tocado no meu cabelo e muito menos tirado minhas meias. Em busca de uma explicação, fomos ao quarto dela. Vasculhamos o armário e os cantos, mas, como era de se esperar, não encontramos nada. Nada parecia fora do lugar. Por sorte, aquele foi o meu último dia no apartamento, já que minha mudança estava marcada. Antes de eu partir, Fernanda comentou que nunca havia tido nenhuma experiência estranha ali, embora admitisse acreditar que coisas sobrenaturais poderiam acontecer. Meses depois, Fernanda me contou algo que ouviu de seu vizinho no estacionamento. Subiram juntos e, ao conversar, ele compartilhou uma história peculiar. Sua filha pequena, de cerca de 4 anos, dizia frequentemente que no apartamento de Fernanda não morava apenas ela. Segundo a menina, ali vivia também um senhorzinho muito pequeno. A descrição da criança era perturbadora. Alguém de aproximadamente 1,40 m, magro ao extremo, sem cabelo, e com uma pele tão escura que parecia queimada. Os pais da menina, embora achassem curioso, não deram muita atenção àquilo, atribuindo a história à imaginação fértil da filha. Talvez buscando algo para preencher o silêncio, o vizinho resolveu contar isso para Fernanda. Para ela, a coincidência foi aterradora. Desde então, ela não consegue deixar de pensar que aquilo que vivi, de alguma forma, pode estar conectado com a visão da menina. Boa noite, Dom. A história que vou compartilhar não é minha, mas dos pais da minha melhor amiga. Eles são pessoas sérias, que não criariam algo só para chamar atenção. Um casal mais velho, apaixonado por viagens e descobertas, que investe todo o tempo e economias explorando o Brasil e suas riquezas culturais. Para eles, viajar e saborear comidas típicas é a maior alegria nesta etapa da vida. Desta vez, decidiram sair da cidadezinha onde vivemos rumo ao litoral, especificamente a encantadora praia de Paraty, no Rio de Janeiro. O plano era simples: aproveitar um dia tranquilo com outro casal amigo, almoçando e curtindo a praia, e talvez voltar para casa ao anoitecer. Aposentados e sem pressa, passaram o dia inteiro conversando, comendo e desfrutando do cenário. Quando caiu a noite, resolveram que seria melhor pernoitar na cidade e seguir viagem no dia seguinte. Encontraram uma pousada colonial charmosa e antiga no centro histórico de Paraty. Ao chegar na recepção, o pai da minha amiga perguntou: "Boa noite, moça. Tem 2 quartos disponíveis?" A funcionária, com um ar cansado e impaciente, respondeu de forma seca, como se quisesse desencorajá-los: "Só restam os quartos 15 e 16. Sem se importar com a atitude dela, aceitaram a oferta. Cada casal seguiu para seu quarto, despedindo-se no corredor, e logo foram descansar. Contudo, o pai da minha amiga teve uma noite inquieta. Sempre que abria os olhos, encontrava algum conforto ao ver sua esposa dormindo tranquilamente ao lado. Até que algo o fez esfregar os olhos para ter certeza do que via. Diante do espelho, havia uma mulher jovem, vestida de noiva, contemplando-se calmamente. Ela começou a se mover, atravessando o quarto com um sorriso no rosto, sem notar a presença deles. Apesar da situação incomum, ele não sentiu medo. Com a serenidade de alguém experiente e lúcido, fez uma oração para que aquela figura, fosse um espírito ou algo além, encontrasse paz. Quando abriu os olhos novamente, viu a mulher desaparecer,
atravessando a parede como se ela não estivesse lá. Sem explicações possíveis, ele compreendeu que havia testemunhado algo fora do comum. Na manhã seguinte, no restaurante da pousada, enquanto tomavam o café da manhã, foi a esposa do amigo quem mencionou algo primeiro. Talvez eu tenha sonhado, mas acho que vi uma mulher no quarto. Ela estava toda de branco, como uma noiva, e me pareceu atravessar a parede em direção ao quarto de vocês. Acordei meu marido, mas ela já tinha sumido. O pai da minha amiga sorriu e, sentindo-se mais confiante, compartilhou o que também havia visto naquela noite. Enquanto os hóspedes dos quartos 15 e 16 conversavam sobre os acontecimentos da noite, alguns funcionários da pousada, atentos ao relato, se aproximaram com um leve tom de ironia. E então, como foi a noite? Dormiram bem? Os dois casais compartilharam o que haviam vivenciado, mas o que chamou a atenção foi a expressão nada surpresa nos rostos dos empregados. Ah, claro, só sobraram aqueles 2 quartos, os da noiva. A afirmação foi feita como se fosse algo comum e esperado. Contudo, em momento algum, ninguém havia mencionado isso antes. Como poderiam saber? Ficou evidente que outros hóspedes já haviam testemunhado a mesma coisa. Os funcionários, vendo a curiosidade nos rostos dos casais, os levaram até uma sala com antigas fotografias do tempo em que a pousada era a residência de uma família abastada da região. Foi então que a viram, a jovem da foto, usando exatamente o mesmo vestido de noiva. Sem hesitar, apontaram para ela, enquanto ouviam com pesar a história que os empregados contaram. Segundo a lenda, aquela mulher havia sido assassinada no dia de seu casamento. Desde então, permanecia presa ao instante mais feliz de sua vida, ainda trajando o vestido que jamais teve a chance de trocar. Os casais voltaram para casa carregando uma história para contar, relatos que, com certeza, seriam divididos com os filhos e até com pessoas como eu, fascinada por tudo o que é enigmático e desafiador de explicar. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Há quase 2 décadas, quando perdi meu pai, aconteceram 2 episódios que nunca deixaram de nos intrigar. Ele tinha apenas 56 anos, em plena forma física, pedalava regularmente e nunca tinha sido hospitalizado, exceto uma vez, devido a um acidente de trabalho como motorista de ônibus. Sua morte foi um choque absoluto. Naquele dia estava em casa com minha mãe. Haviam almoçado e assistiam à TV na sala, quando ele comentou que ouvia o som de asas batendo na cozinha. A contragosto, minha mãe foi conferir, mas não havia nada fora do normal. Ele insistiu algumas vezes até que mais tarde mencionou ouvir água correndo, como se houvesse um vazamento. Mais uma vez, minha mãe verificou, e de novo, tudo parecia em ordem. Pouco tempo depois, enquanto assistiam ao programa, minha mãe falou algo, mas ele não respondeu. Quando o olhou, percebeu que estava sofrendo um infarto. Desesperada, buscou ajuda dos vizinhos, mas, ao chegarem ao hospital, ele já havia partido. Durante o velório, minha mãe contou essa história a todos e continua repetindo até hoje. Muitos acreditam que os sons ouvidos por meu pai poderiam ser um presságio da morte chegando. Contudo, algo ainda mais estranho aconteceu. Embora nossos avós e tios fossem religiosos, minha família mais próxima não praticava nenhuma fé. Meu pai e eu, declaradamente agnósticos, havíamos concordado que após sua morte não haveria cerimônia religiosa nem orações. Mas no momento de fechar o caixão, uma vizinha iniciou um rosário. Respeitamos o gesto, já que era sua forma de demonstrar carinho. Enquanto isso, fui até a rua para tomar ar, onde meu cunhado preparava o carro que meu pai usava como táxi. Planejávamos utilizá-lo para levá-lo ao cemitério. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Assim que as orações começaram, todos os trincos do carro se fecharam sozinhos. Era um carro com travas manuais, sem sistema eletrônico. Não havia explicação. Tentamos abrir com a chave sem sucesso. Usamos outras chaves, mas nada funcionava. Só quando o rosário terminou,
Todas as travas se abriram sozinhas, como por magia. Era pleno dia, sem ninguém dentro do veículo. Para nós, foi como se meu pai, fiel às suas convicções, estivesse expressando sua desaprovação de forma sutil, mas inegável. Apesar disso, jamais interrompemos as senhoras que rezavam. Sua intenção era de respeito, mesmo que em desacordo com os desejos dele. Até hoje, esse episódio permanece como um mistério que nos faz questionar o quanto ainda desconhecemos. Um outro acontecimento curioso envolveu uma vizinha que confidenciou algo estranho à minha mãe. Certa noite, já bem tarde, ao se despedir de uma visita, ela avistou algo peculiar. Era a figura de um homem trajando um terno escuro e um chapéu, mas o rosto permanecia invisível, envolto em sombras. Ele era muito alto e estava parado, olhando para dentro da nossa casa por um vitrô acima da porta da garagem. O mais curioso é que naquela época, ninguém fazia ideia de quem ou o que era o Slender Man, já que essa história nem existia ainda. Anos depois, ao me deparar com essa lenda na internet, me dei conta de que a descrição da vizinha era incrivelmente semelhante à dessa figura misteriosa. Ela viu isso poucos dias antes da morte do meu pai, o que tornou a coincidência ainda mais inquietante. Esta história é baseada em um fato real que ocorreu em Nuevo León, no município de Apodaca, no ano de 2004. Já vivi diversas situações estranhas e desconfortáveis, mas hoje vou compartilhar aquela que considero a mais marcante e assustadora. Naquela época, eu morava no bairro Los Ébanos, e tudo aconteceu enquanto estávamos em processo de mudança dentro do mesmo bairro. A casa nova ficava em uma esquina, e em frente havia apenas um terreno tomado pelo mato. Na primeira noite em que começamos a levar os móveis e objetos, não conseguimos organizar tudo. Decidimos que eu ficaria na casa nova com as coisas que já haviam sido levadas. Um amigo, Carlos, que estava nos ajudando, ficou comigo. Como ainda não havia cama, estendemos uma colcha na sala e passamos o tempo conversando e recordando histórias. A casa era peculiar. Tinha uma varanda e um portão de ferro que estava caído. Para entrar, era necessário erguer e arrastar o portão. Desde o início, a noite parecia fora do comum. A casa tinha uma atmosfera intimidadora, lembrava um cenário de filme de terror. 2 andares completamente vazia, o que só a tornava mais sinistra. Carlos parecia inquieto, não conseguia relaxar. Em determinado momento, disse que precisava usar o banheiro, mas o lavabo no térreo ainda não tinha água e o do andar superior estava sem luz. Sugerindo que ele levasse o isqueiro da cozinha para se guiar, brinquei que poderia acompanhá-lo se estivesse com medo. Ele riu, mas parecia tenso ao subir as escadas. Enquanto isso, deitei novamente e acabei cochilando por uns 20 minutos. Foi então que ouvi o barulho do portão sendo arrastado e a porta principal se abrindo. Levantei imediatamente e vi Carlos correndo em direção à avenida. Por mais que eu o chamasse, ele sequer olhou para trás. Fechei a casa e fui direto para onde minha família estava, na casa antiga, para contar o que tinha acontecido. Meu pai, desconfiado, sugeriu que talvez tivéssemos bebido algo, mas garanti que não, pois estávamos completamente sóbrios. O assunto acabou sendo deixado de lado. No dia seguinte, finalizamos a mudança e passamos a morar na nova casa. Eu, meus pais e meus 2 irmãos. Desde o início, aquele lugar parecia carregar uma energia pesada, bem pior do que a casa anterior, onde já haviam ocorrido algumas situações estranhas comigo. Algum tempo depois, minha mãe começou a comentar que coisas inexplicáveis estavam acontecendo. Objetos mudavam de lugar e portas se abriam sozinhas. Foi durante um passeio a uma fazenda com amigos que reencontrei Carlos. Ele estava diferente, como se evitasse me encarar ou conversar comigo. Quando finalmente trocamos algumas palavras, ele revelou que naquela noite na casa tinha visto uma sombra no quarto de cima, junto à janela. Disse também que ao descer as escadas, não me encontrou e assustado foi embora. Fiquei desconfiado de que ele não estava contando tudo, mas preferi não insistir e apenas fiz piada da situação. Na fazenda buscávamos aventuras e emoções fortes,
pois o lugar era conhecido por histórias de fantasmas. Em certo momento, achamos que ouvimos algo estranho. Um amigo, visivelmente bêbado, começou a desafiar qualquer presença sobrenatural que pudesse estar ali. De repente, vimos a silhueta de uma mulher idosa à distância. Esse foi o ponto alto da nossa exploração. Depois disso, combinamos de continuar a noite na minha casa, bebendo cerveja. No entanto, após aquela experiência, apenas alguns amigos aceitaram. Entre eles estava Carlos, talvez animado pelo efeito do álcool. Estávamos sentados na sala bebendo e relembrando histórias da fazenda quando ouvimos um barulho no portão. Fui conferir e percebi que ele estava aberto, mesmo sem ninguém ter entrado. Achei estranho, mas não dei muita importância. Nesse meio tempo, Carlos foi ao banheiro e tive a ideia de pregar uma peça nele. Sugeri ao outro amigo que nos escondêssemos e fingíssemos sons, como se algo estivesse acontecendo no banheiro do andar de cima. Assim que Carlos saiu do banheiro, perguntou pelo amigo, e novamente ouvimos o som do portão arrastando. Aproveitei a deixa, tentei simular medo e abri a porta. Carlos, desconfiado, veio atrás de mim. O que aconteceu a seguir marcou nossas vidas para sempre. Do lado de fora, na direção do muro, que tinha cerca de 2 metros de altura, vimos algo inacreditável. Uma cabeça apareceu por cima do muro. Algo imenso, grotesco como um monstro. A criatura tinha chifres, um rosto disforme que lembrava o de um cavalo, mas com uma aparência diabólica. Ficamos congelados, incapazes de nos mover, enquanto observávamos aquele ser balançar a cabeça de um lado para o outro em uma velocidade sobre-humana. O pavor nos tomou de assalto, e aos gritos, nos afastamos num salto. Nosso outro amigo, que estava na cozinha, apareceu chorando, e meu pai desceu as escadas irritado, perguntando o que estava acontecendo. Tentamos contar o que vimos, mas ele não acreditou, achando que estávamos embriagados. Irritado, voltou para o quarto sem nos ajudar. Meus amigos estavam abalados, em completo estado de choque. Sem saber como agir, começamos a rezar. Sabíamos que ninguém acreditaria no que havíamos testemunhado, e eles se recusaram a sair da casa até que amanhecesse. Nos dias seguintes, tentei lidar com as memórias daquela noite. Certa vez, estávamos quase todos reunidos no térreo, assistindo televisão. Minha irmã mais velha estava de visita, e apenas meu pai estava no andar de cima. Meu irmão mais novo subiu as escadas sem dizer uma palavra, algo que ninguém achou estranho. Alguns minutos depois, meu cunhado decidiu ir ao banheiro do segundo andar, já que o do térreo estava ocupado. Não demorou nem 2 minutos até ouvirmos gritos desesperados, sons de móveis sendo arrastados e a voz do meu pai em pânico. Subi correndo e o que vi me destruiu. No primeiro quarto, de frente para a janela, meu irmão estava pendurado por um cinto no pescoço. Meu cunhado o segurava pelos pés, tentando evitar o pior, enquanto meu pai gritava, tentando fazê-lo reagir. Minha mãe, ao chegar no andar de cima, desmaiou, e minha irmã e minha cunhada choravam e gritavam de desespero. Eu simplesmente fiquei imóvel, incapaz de fazer qualquer coisa, apenas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele era mais novo do que eu, e a lembrança ainda é uma ferida que nunca se fechou. Não tenho dúvidas de que a maldade existe. Nunca compartilhei essa história em outros lugares. Apenas alguns amigos muito próximos sabem, e se ouvirem agora, vão se lembrar do que passamos. Outras coisas aconteceram naquela casa depois disso, e por algum motivo acabei ocupando aquele mesmo quarto. Carrego comigo a certeza de que aquilo que vimos naquela noite está diretamente relacionado ao que aconteceu com meu irmão. Divido esta experiência para alertar: o mal está à espreita, mais próximo do que imaginamos. Nunca desafiem essas energias dizendo: só acredito se ver. Quero compartilhar uma breve experiência da minha avó, que ocorreu há apenas 1 ano dentro de seu quarto. Na casa dela, há uma porta que dá diretamente para a rua. Os vidros dessa porta, já antigos, são do tipo polarizado. É possível enxergar de dentro para fora, mas quem está do lado de fora não consegue ver o interior. Em uma madrugada, por volta de 2h30, minha avó estava inquieta, incapaz de pegar no sono.
Após muito se remexer na cama, decidiu levantar e caminhar pelo quarto. Enquanto andava, começou a ouvir os cachorros dos vizinhos latindo ao longe, quase no fim da rua. A rua em questão cruza com outra que leva até o rio que corta toda a cidade. Inicialmente minha avó não estranhou, afinal, cães latindo é algo corriqueiro. Sentou-se na cama e ficou escutando os sons. O curioso foi perceber que os latidos estavam se aproximando, como se algo estivesse subindo pela rua, vindo em direção à sua casa. Mais próximo, na terceira casa acima da dela, um vizinho tinha 3 pequenos poodles que costumavam circular pela rua. Eles também começaram a latir, mas de forma diferente, quase como choros, em evidente medo. Minha avó, preocupada, pensou que alguém pudesse estar machucando os cães. Resolveu espiar pela porta polarizada e foi então que viu algo que a fez gelar. Havia uma figura feminina ali fora. Era descalça, extremamente magra, com a pele incrivelmente pálida. Estava ligeiramente curvada e abraçava seu próprio corpo, como se estivesse tremendo de frio. Esse mesmo frio parecia ter invadido o quarto da minha avó. O cabelo da mulher era longo, preto e trançado, enrolado sobre a cabeça de forma a fazê-la parecer maior, quase como se estivesse envolvida por um turbante. Porém, o mais perturbador era o rosto. Ela não tinha. Não havia olhos, boca ou qualquer traço facial visível. Os cachorros latiam mais intensamente, impedindo a figura de avançar. Ela parecia hesitante, movendo-se de um lado para o outro, tentando encontrar um caminho livre. Encurralada pelos cães, a mulher se encostou em uma parede sem demonstrar qualquer reação aos animais. Minha avó sentiu um impulso de abrir a porta e oferecer ajuda, mas algo a conteve. Uma sensação inexplicável lhe dizia que aquela criatura não era humana, que não era alguém real. Depois de algum tempo, quando os poodles se afastaram um pouco, a figura recuou. Ela desceu a rua e virou na esquina que levava à estrada do rio. Quando minha avó nos relatou o que aconteceu, dissemos que ela fez bem em não abrir a porta. Comentamos que talvez o fato de ela não ter conseguido ver o rosto fosse um aviso, e que caso tivesse aberto a porta, poderia ter visto algo que não deveria. Essa história da minha avó me deixou com muito medo. Nunca ouvi nada parecido. Se alguém já vivenciou algo semelhante, gostaria muito de saber. Hoje finalmente tomei coragem para contar algo que vivi. Faz meses que isso aconteceu e desde então penso em compartilhar, mas sempre acabo desistindo na última hora. Não sei por que sinto tanta vergonha, especialmente sendo alguém que nunca deu crédito a histórias sobrenaturais, até passar por algo assim. Eu moro só com minha filha, Luana. Ela tem 7 anos e é a luz da minha vida, a razão pela qual faço tudo para seguir adiante. O pai dela nunca demonstrou interesse, é como se ele não existisse. Apesar de ter sido difícil no início, com muito trabalho e esforço conseguimos melhorar nossa vida. Hoje, posso até colocá-la numa escola particular. Não há investimento mais valioso do que sua educação, disso tenho certeza. Sei que esses detalhes podem parecer fora de contexto, mas é para que vocês entendam nossa rotina, como vivemos e, principalmente, o quanto às vezes parece que estamos enfrentando o mundo sozinhas. Tenho certeza de que muitas mães vão se identificar. O apartamento onde moramos agora foi alugado pelo meu tio Fábio. Antes de nós, ele ficou anos com um casal de idosos como inquilinos. Quando a esposa faleceu, o filho veio buscar o pai, mas deixou os móveis para trás e nunca voltou. Meu tio decidiu manter tudo o que ainda estava em bom estado, como o sofá e a geladeira. Para mim, foi uma bênção, já que não tinha quase nada. Além disso, a escola da Luana fica perto, então parecia o lugar perfeito. Com o tempo, porém, comecei a sentir algo estranho aqui. É difícil descrever, uma energia diferente. Às vezes, enquanto assistimos TV na sala, ou faço lição de casa com minha filha, ouvimos o que parece ser uma mulher cantando. O som não vem de nenhum vizinho e nunca conseguimos identificar de onde exatamente sai. Sem contar nada para ela, para evitar medo, começo a andar pelo apartamento sempre que escuto essa voz, tentando descobrir a origem. Uma vez acreditei que vinha do banheiro próximo à banheira. Abri a porta
e o som parou. A cortina da banheira estava fechada. Reunindo coragem, puxei-a, achando que poderia encontrar algo que mudaria minha vida para sempre. Mas não havia nada, nenhuma presença, nenhum som. Quando voltei para a sala ao lado da minha filha, ouvimos a voz novamente como se estivesse outra vez no banheiro. As manifestações começaram a se intensificar, tornando-se impossíveis de ignorar. Mesmo assim, eu tentava esconder dela. Sempre inventava alguma explicação, ainda que nem eu mesma acreditasse, para que ela continuasse tranquila e sem medo de ficar em casa. Quem já passou por experiências sobrenaturais sabe como é desafiador para as crianças. O instinto de protegê-las supera qualquer medo que possamos sentir. Nossa segurança pessoal deixa de ser prioridade diante do desejo de manter a paz e a confiança delas. Minha filha tem o seu quarto, a sua própria cama, mas, desde que nos mudamos, sempre dorme comigo. Isso virou um hábito. Todas as noites me deito ao lado dela, acaricio seus cabelos e ela segura meus dedos com suas mãozinhas enquanto adormece. Apesar dessa proximidade, ela é bem independente. Quando precisa ir ao banheiro ou beber água, vai sozinha, sem me acordar. Ela até acende a luz, com cuidado, para não me incomodar. Ainda assim, eu sempre percebo quando ela se levanta e, ao retornar, a abraço novamente. Certa noite, como de costume, ela dormiu segurando meu dedo. Mal notei quando saiu da cama. Com os olhos entreabertos, vi sua pequena silhueta caminhando em direção à cozinha. Dormimos sempre com a porta aberta, então esperei ouvir o som da água sendo servida, mas devo ter cochilado. Pouco depois, senti quando ela voltou, deitando-se ao meu lado, aconchegando-se como sempre fazia. Estendi a mão para tocar seus cabelos, mas algo estava diferente. Não senti seus fios longos e lisos. Eram curtos, ásperos e envelhecidos. Foi então que percebi dedos segurando minha mão, mas eles não eram os dela. Eram magros, enrugados e rígidos. Meu grito foi imediato e desesperado. Num impulso, empurrei aquela coisa e me afastei, caindo para o outro lado da cama. Minha filha, assustada, entrou correndo no quarto, acendeu a luz e, entre lágrimas, perguntou o que tinha acontecido. Eu não conseguia recuperar o fôlego para explicar ou tranquilizá-la. Olhei ao redor. Não havia mais ninguém ali. Só nós duas. Mas eu sabia. O que aconteceu não foi sonho. Não poderia ser. Naquela mesma noite, decidi que precisávamos sair. Dirigi sem rumo até que ela adormeceu no carro. Mais tarde, procurei meu tio para relatar o ocorrido. Como era de se esperar, ele não acreditou, mas sugeriu chamar o pároco da igreja para abençoar o apartamento se isso me trouxesse alguma paz. Embora eu não tenha muita fé nessas coisas, concordei. Desde então, tudo parece mais calmo, mas há algo que ainda me incomoda. Enquanto escrevo estas palavras e compartilho minha história, sinto um peso inexplicável à noite. Tento me apegar à ideia de que deve haver uma explicação científica para isso. É o que me mantém com a mente lúcida. Mesmo assim, não sei mais no que acreditar. Espero que minha história chegue até alguém que possa compreender. Se já viveu algo semelhante ou sabe como resolver isso definitivamente, adoraria ouvir. Boa noite, Dom. Vou contar um episódio peculiar que aconteceu com meu namorado. Ele mesmo contou essa história, então a partir de agora vou reproduzi-la em suas palavras. Quero compartilhar algo que vivi em um Natal e que me deixou uma lição importante. Nunca aceitem coisas de estranhos. O que aconteceu comigo me lembrou bastante o filme Arraste-me para o Inferno. No filme, quem assistiu deve lembrar. O personagem tenta passar um objeto amaldiçoado para outra pessoa a fim de se livrar de um demônio. Minha história aconteceu em Ecatepec, enquanto minha família e eu estávamos reunidos. Fui encarregado de comprar alguns itens que estavam faltando. Já era quase 11 da noite e saí em direção à loja mais próxima que ainda estava aberta. Quando cheguei, havia uma pessoa sendo atendida e, enquanto esperava minha vez, notei um homem se aproximar da esquina. Era um senhor de aparência peculiar, talvez com seus 70 anos. Ele vestia roupas completamente pretas.
jaqueta e calça de couro cheias de tachinhas, além de botas de estilo militar. Assim que me viu, começou a falar comigo como se já me conhecesse. Como vai? Dá para ver que você gosta dessas coisas. Eu fiquei sem entender, mas respondi com um sorriso sem graça, tentando encerrar o assunto. Nem sabia ao certo do que ele estava falando, mas ele continuou. Quero te dar um presente, pode ser? Você é como um discípulo meu. Gosta desse tipo de coisa e vai gostar disso. Ele então me entregou um CD. Era só o disco, sem capa, sem nenhum tipo de identificação. Aceitei mais por educação do que por interesse, pensando que talvez fosse algo que ele mesmo tivesse produzido ou da banda dele. Antes de ir embora, ele ainda fez questão de dizer: só não esqueça de tocar isso com sua família. Coloque para todo mundo ouvir. Ele se afastou e sumiu na escuridão. Comprei o que precisava e, enquanto voltava para casa, comecei a me sentir estranho. Era como se algo pesado estivesse sobre meus ombros. A cada passo, a sensação aumentava, como se meu corpo não aguentasse mais. Quando cheguei em casa, me dei conta de que aquele desconforto começou logo depois de aceitar o CD. As palavras daquele homem voltaram à minha mente e senti um arrepio. Ao lado da minha casa há um terreno baldio, então, sem pensar duas vezes, joguei o CD ali. Parece loucura, mas no instante em que fiz isso, a sensação ruim sumiu completamente. Voltei para dentro e continuei a celebração com a minha família, tentando ignorar o que havia acontecido. Mas no dia seguinte, acordei com uma dor intensa no pescoço, que durou vários dias. Não dei muita importância e nem comentei com ninguém até que no ano novo contei o ocorrido para minha namorada e a prima dela. Elas me ouviram com atenção e logo disseram: esse objeto devia ter algo ruim, como uma maldição ou algo assim. É por isso que ele insistiu tanto para você levar para casa e tocar com todos juntos. A sensação de peso que você teve deve estar ligada a isso. E também o alívio quando se livrou dele. Depois disso, só posso dizer uma coisa: nunca aceitem nada de desconhecidos. Não sabemos quais intenções estão por trás dessas ofertas aparentemente inofensivas. Minha avó vive em um dos bairros mais antigos de Tijuana, lá nos morros, onde a gente mal entende como conseguiram levantar aquelas casas. A uns poucos passos da casa dela, a rua termina em uma igrejinha de um canto desconhecido para mim. É tão pequena que parece mais uma grande casa de madeira simples. Raramente visitamos minha avó, é ela quem costuma vir até nós. Mas, recentemente, encontrei alguns amigos do colégio, pessoas que eu não via há anos. Um deles, embora tivesse só 20 anos, já morava sozinho e nos convidou para conhecer o apartamento dele. Depois de passar um tempo com eles, avisei a minha avó que dormiria na casa dela, já que ficava no mesmo bairro. Ela disse que deixaria a chave no lugar de sempre. Quando me despedi dos amigos, já passava da meia-noite. Andar por ali àquela hora, sem conhecer bem a região, não era exatamente seguro. No caminho, cruzamos com um grupo de rapazes, mas, por sorte, eles conheciam um dos meus amigos. Ficaram conversando enquanto eu segui sozinho após cumprimentá-los. O resto do trajeto foi tranquilo. A rua estava vazia, escura, e o silêncio era quase absoluto. Apenas o som abafado de uma festa distante, talvez lá pela avenida principal, quebrava o clima. Nem os cães da vizinhança pareciam dar sinal de vida. De repente comecei a ouvir um som estranho. Era um murmúrio, como se várias pessoas estivessem sussurrando juntas. O barulho vinha rápido, parecia se aproximar por trás de mim. Parei, olhei ao redor, mas não havia ninguém. Então o som surgiu na minha frente, como se tivesse passado direto por mim. Ainda assim, não vi ninguém. Confuso e apreensivo, decidi andar mais rápido, mas não quis voltar para pedir ajuda aos amigos, já que faltava tão pouco para chegar na casa da minha avó. Logo as vozes ficaram mais nítidas. Elas rezavam. Levantei os olhos e vi figuras adiante. Um grupo de mulheres, pelo menos umas 7 ou 8, caminhando cobertas com algo que parecia um xale. Elas seguiam rumo àquela igreja no fim da rua, sussurrando preces enquanto andavam.
Corri até a casa da minha avó e, para minha surpresa, a porta estava aberta. Ela estava acordada me esperando, algo muito incomum, já que sempre vai para a cama às 9 em ponto. Perguntei o que estava acontecendo e ela só disse: "Não gosto dessa rua quando ouço murmúrios. Nada além disso." Nem respondeu quando perguntei por que alguém estaria rezando na igreja àquela hora. No dia seguinte, após tomar café, me preparei para ir embora. Quando saí, por volta das 7 da manhã, passei pela igreja e percebi algo estranho. Ela estava completamente lacrada, com grades e tábuas nas janelas. Parecia abandonada havia muito tempo. As correntes na porta estavam enferrujadas, teias de aranha espalhadas por todo lado. Era óbvio que ninguém entrava ali fazia meses. Nunca consegui entender o que aconteceu naquela noite. E minha avó, ela nunca quis tocar no assunto novamente. Com que idade você deixou de temer a escuridão? Quando somos pequenos, é comum sentir medo, imaginar criaturas escondidas no breu da noite, observando, esperando, prontas para agir. Quando minha mãe ainda era viva, eu tinha por volta de 6 anos. Foi nessa época que comecei a sentir que algo me observava dentro da nossa casa. Morávamos em uma casa de 2 andares. Os quartos e o banheiro ficavam no andar de cima, enquanto a sala e a cozinha ocupavam o térreo. No caminho entre o topo da escada e o andar de baixo, havia o quarto das mulheres, como chamávamos. Um espaço praticamente abandonado, cheio de ferramentas e coisas velhas que meu pai guardava. Todas as vezes que precisava descer para pegar um copo d'água na cozinha, passava por aquele cômodo de porta aberta. Descia os degraus com cuidado, hesitava antes do último, tomava coragem e corria para acender as luzes. Nunca vi nada dentro daquele quarto, mas sentia, com cada fibra do meu ser, que havia algo na escuridão, escondido em um canto, me observando. Talvez fosse apenas imaginação, o medo normal que muitas crianças têm do escuro, mas atravessar aquele corredor sem acender todas as luzes era impensável. A sensação de estar sendo vigiado era tão intensa que me convencia de que algo estava lá. Eu chegava até a acreditar que via um urso de pelúcia com olhos vermelhos me espiando pela janela da cozinha. Não era o urso em si que me aterrorizava, mas a ideia de que ele se movia sozinho, como se estivesse vivo e consciente. Certa vez contei isso para minha irmã mais velha. Ela me levou até a cozinha e mostrou que o tal urso de olhos vermelhos era, na verdade, só um saco plástico com pregadores de roupa. Foi aí que percebi que o escuro não escondia nada além do que já estava ali durante o dia. Aos poucos, passei a caminhar pela casa à noite sem acender todas as luzes. O medo da escuridão foi desaparecendo. Isso até eu ter uns 8 ou 9 anos, quando algo aconteceu. Um episódio que mudou tudo. Minha mãe já havia falecido quando eu tinha 7 anos. Então vivíamos apenas eu, minha irmã e meu pai. Naquele dia, minha irmã estava na cozinha preparando algo para comer e eu estava no quarto com meu pai, assistindo TV antes de dormir. Meu pai me pediu para pegar a roupa suja do quarto e colocá-la no cesto que ficava dentro do armário do quarto da minha irmã. Era um hábito nosso, nunca questionei o porquê. Fui até o quarto da minha irmã carregando as roupas. Não acendi a luz, já que o medo do escuro era coisa do passado. Abri o armário e deixei a roupa cair sobre o monte que já estava lá dentro. Quando me virei, senti algo me agarrar pela cintura. Mãos grandes, frias e finas, como de um adulto, me puxaram com força para dentro do armário. O que aconteceu em seguida pareceu durar uma eternidade. Em vez de cair sobre a roupa, caí no colo de alguém. Havia pernas ali, debaixo de mim, como se alguém estivesse sentado no escuro. Meu coração disparou e o pavor me tomou por completo. Lutei para sair, me agarrei na porta e na parede desesperado, até conseguir me livrar e sair correndo. Cheguei ao quarto do meu pai chorando, gritando que havia alguém no armário da minha irmã. Ele se levantou, foi até lá, acendeu as luzes e revirou o quarto. Não encontrou nada. Eu continuava a dizer entre soluços que havia sentido alguém me puxar. Minha irmã subiu as escadas naquele momento, perguntando o que estava acontecendo. Depois de ouvir meu pai, que explicava o que eu tinha dito,
Ela olhou para mim e, rindo, me abraçou. Fui eu que te assustei. Calma, era só uma brincadeira. Nunca consegui acreditar naquilo. Meus pais sempre disseram que fantasmas eram apenas histórias, mas não podia ser minha irmã. Depois que meu pai saiu do quarto dela, vi minha irmã subindo as escadas. Não havia mais ninguém lá em cima, além de mim e do meu pai. Era impossível ela ter estado no quarto antes. O medo do escuro voltou e ficou comigo por alguns anos. Imaginem um garoto de 11 anos acendendo cada luz do caminho até a cozinha e depois disparando escada acima assim que apagava as luzes. Muito tempo depois, já na adolescência, em uma conversa sobre nossa infância, minha irmã confirmou o que eu já desconfiava. Ela disse que provavelmente tinha mentido para me tranquilizar, mas que não foi ela quem me assustou naquela noite. Afirmou que esteve na cozinha o tempo inteiro. Ela sugeriu então que talvez pudesse ter sido nossa mãe, voltando para me dar um último abraço. Mas eu duvido. Se fosse ela, não teria sentido aquele pavor, aquela sensação de que algo prestes a acontecer iria me engolir para sempre na escuridão. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Me chamo Júnior. Resolvi contar isso porque acredito que pode ser útil para quem já passou por algo parecido ou simplesmente quer refletir sobre o que existe além do nosso controle. Há muitos anos, seguindo a tradição da minha família, exerço a função de curandeiro aqui no bairro. Embora tenha um emprego formal, é durante as tardes e noites que os conhecidos costumam me procurar, pedindo ajuda para desfazer feitiços, lidar com bruxarias ou realizar limpezas espirituais. Foi numa dessas ocasiões que recebi, em minha simples residência, uma jovem de cerca de 15 anos, acompanhada de sua tia. A tia, que eu já conhecia, permitiu que a garota entrasse sozinha comigo, aparentemente confiando na relação que tinham. Assim que entrou, a cumprimentei como faço com todos que vêm em busca de auxílio. "Diga-me, menina, o que a trouxe aqui hoje?" Com visível nervosismo, a jovem respondeu: "Minha família não sabe exatamente o que está acontecendo comigo, e eu prefiro não contar. Tenho medo do que possam pensar ou de que não acreditem. Só quero que tudo isso acabe, porque nem eu entendo por que está acontecendo. À noite, minha avó entra no meu quarto, mesmo estando todos dormindo, e tenta me sufocar. Ela aperta meu pescoço com força, com clara intenção de me machucar. Eu me debato, acendo a luz, mas quando olho, ela já desapareceu. Só que eu sei que é ela. Conheço bem minha avó, mesmo com o estado deteriorado em que a vejo. Ela cheira muito mal e me deixa aterrorizada." A jovem explicou que sua avó havia falecido há 5 anos. Ainda assim, a figura que a atormentava era muito real para ela. Contou também que, em algumas ocasiões, sua família viu as marcas em seu pescoço após ouvir seus gritos, mas ela preferia dizer que era um fantasma para evitar explicações. Desde o instante em que ela entrou no meu pequeno espaço de trabalho, senti que havia algo estranho com ela. A princípio, pensei que fosse uma obra de bruxaria, mas conforme a ouvia, percebia que era algo diferente. Perguntei sobre o relacionamento dela com a avó e a convivência familiar enquanto a avó era viva. A jovem afirmou que sempre tiveram uma boa relação, o que tornava a situação ainda mais intrigante. Realizei os procedimentos que costumo usar para identificar o que está acompanhando a pessoa e rapidamente percebi que não se tratava de um feitiço convencional. Fiz uma pergunta direta: "Sua avó está enterrada em tal cemitério?" Citei o nome do local, que prefiro não mencionar aqui. Ela confirmou. Expliquei com cautela: "Infelizmente preciso lhe dizer algo delicado. Sua avó foi perturbada no descanso. Ela foi trazida de volta por um ritual de bruxaria. Tenho quase certeza de que isso nem foi direcionado à sua família, mas fizeram algo no túmulo dela. É isso que a trouxe de onde estava descansando. O que ainda não entendo é por que ela está atacando você." A garota ficou visivelmente abalada, o que era compreensível. Não é fácil ouvir algo assim sobre um ente querido.
Sugeri que fôssemos ao cemitério na manhã seguinte, um sábado, pois também faço trabalhos de desenterramento para desfazer feitiços. Ela concordou, mas impus a condição de que alguém da família a acompanhasse, para não parecer inadequado. A jovem aceitou e disse que sua tia poderia ir com ela. Naquela tarde conversei com a tia que havia acompanhado a jovem. Ela estava tão surpresa quanto eu, pois nunca imaginara que alguém pudesse lhes desejar tanto mal. Ninguém na família havia enfrentado algo sequer parecido. No dia seguinte, encontramo-nos em frente ao cemitério. Chegando ao túmulo da avó, começamos a remexer a terra. Não demorou muito para descobrirmos o que havia sido enterrado ali. A lápide tinha uma pequena abertura, por onde alguém havia colocado um saco cheio de lixo. Algo perturbador e repulsivo, mesmo para quem já está acostumado com esse tipo de situação. Para evitar detalhes mais grotescos, vou apenas dizer que o trabalho ali encontrado não tinha qualquer ligação com a família. Dentro do saco havia o nome de outra pessoa, completamente desconhecida. Provavelmente quem fez aquilo escolheu o túmulo pela facilidade de acesso. Precisavam de um morto para realizar suas práticas malignas e acabaram envolvendo a pobre avó, tirando-a do descanso eterno. Mesmo assim, ainda não entendia o motivo de ela atacar a neta. Desfiz o trabalho imediatamente. Por experiência, sei que essas coisas tendem a se voltar contra quem as realizou, não por minha intervenção direta, mas pela própria dinâmica desse tipo de prática. Realizei um ritual de proteção para a avó, rezamos juntos e passei orientações de orações específicas à família. Pedi também que voltassem caso algo voltasse a ocorrer, embora acreditasse que aquilo tivesse resolvido. Semanas se passaram e não tive mais notícias deles. Espero que isso signifique que tudo foi solucionado. Contudo, histórias como essa sempre me levam a refletir. Quantos de nossos entes queridos, que deveriam estar descansando em paz, acabam sendo usados em trabalhos como esses, sem qualquer ligação com as intenções de quem os realiza? Basta que o túmulo seja acessível para pessoas sem escrúpulos, incapazes de resolverem seus próprios problemas e que recorrem a terceiros para praticar algo tão cruel. Pior ainda, deixam suas vítimas vivas com marcas profundas. Imagino como essa jovem recordará sua avó depois de tudo isso, não como uma presença amorosa, mas como uma figura aterrorizante que a visitava nas noites. Por isso, deixo aqui um conselho. Visitem os túmulos de seus familiares com certa frequência, não apenas no dia de finados. Verifiquem se está tudo em ordem, se não há nada fora do lugar. Aproveitem essas visitas para homenageá-los e garantir que estejam realmente em paz. Essa experiência também levanta um ponto curioso. Os bons curandeiros cobram por seus serviços? E se cobram, os melhores são os que pedem os preços mais altos? Não estou afirmando nada, apenas abrindo a questão para ouvir opiniões e aprender mais sobre o assunto. Por fim, deixo-lhes uma frase para reflexão, algo que talvez os faça pensar sobre a gravidade e as consequências de trabalhos como este. Leve-a consigo e pense bem. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.